Você já sentiu que o sistema financeiro está te prendendo, enquanto uma revolução silenciosa acontece bem diante dos seus olhos? Hoje, vamos explorar o universo do Bitcoin Red Pill, um livro que promete abrir seus olhos para uma nova realidade, onde descentralização, liberdade e poder estão ao alcance de todos. Prepare-se para uma análise detalhada, polêmica e transformadora que vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre dinheiro, poder e o futuro da economia global. Bitcoin Red Pill, um convite à reflexão sobre o futuro econômico e social. 1. Introdução. O livro Bitcoin Red Pill é uma obra provocativa que busca explorar o papel do Bitcoin como um catalisador para transformações econômicas, tecnológicas e sociais. Inspirado pela metáfora da pílula vermelha do filme Matrix, o autor desafia os leitores a enxergar além do sistema financeiro tradicional e a questionar estruturas centralizadas que regem a economia global. A obra se insere em um contexto onde o Bitcoin, desde sua criação em 2008, não é apenas uma tecnologia financeira, mas também um símbolo de descentralização e liberdade econômica. 2. Resumo geral. O livro é estruturado em torno de 3 eixos principais. Bitcoin como alternativa ao sistema financeiro tradicional. O autor apresenta o Bitcoin como uma resposta às falhas percebidas no sistema bancário, como inflação, controle governamental e desigualdade. Tecnologia e descentralização, em uma análise aprofundada sobre como o blockchain possibilita segurança e autonomia, reduzindo a necessidade de intermediários. Impactos sociais e filosóficos. O autor argumenta que o Bitcoin representa mais do que uma moeda, é um movimento em direção à soberania individual e à liberdade econômica. Adicionalmente, o autor explica conceitos fundamentais como mineração, escassez digital e resistência à censura, sempre relacionando-os a eventos históricos e exemplos contemporâneos. 3. Pontos fortes. Clareza na explicação de conceitos complexos. O autor consegue traduzir termos técnicos, como Achat e Proof of Work, para uma linguagem acessível, tornando o livro interessante tanto para iniciantes quanto para especialistas. Narrativa inspiradora. A metáfora da pílula vermelha é eficaz em captar a atenção do leitor, incentivando-o a refletir profundamente sobre a dependência das instituições financeiras centralizadas. Conexões históricas. Ao traçar paralelos com eventos como a crise financeira de 2008, o autor demonstra a relevância do Bitcoin no cenário global. Enfoque filosófico. O livro vai além do técnico ao explorar questões éticas e morais, como liberdade individual e transparência, enriquecendo o debate. 4. Pontos fracos. Tonalidade dogmática. Em alguns trechos, o autor parece tratar o Bitcoin como a única solução viável, sem considerar limitações como volatilidade e impacto ambiental. Falta de abordagens contrárias. Embora o autor critique o sistema financeiro tradicional, a obra carece de uma discussão equilibrada com argumentos contrários ou pontos de vista alternativos. Enfoque limitado em outras criptomoedas. A obra deixa de explorar como outras tecnologias blockchain e criptomoedas podem complementar ou competir com o Bitcoin. 5. Análise crítica. O livro é uma leitura essencial para aqueles que desejam compreender o impacto do Bitcoin, mas exige um olhar crítico. Por um lado, ele oferece uma visão otimista e convincente sobre o futuro das finanças descentralizadas, destacando o Bitcoin como um agente transformador. Por outro lado, a falta de nuances ao lidar com desafios reais, como regulação governamental, consumo energético e adoção em massa, pode levar a conclusões excessivamente idealistas. No contexto atual, onde governos e instituições financeiras tradicionais estão explorando moedas digitais, como as CBDCs, moedas digitais de Banco Central, os argumentos apresentados no livro são ainda mais relevantes, mas também exigem uma atualização para abranger essas novas dinâmicas. 6. Conclusão. Bitcoin Red Pill é um convite para questionar as bases do sistema financeiro atual e explorar a promessa do Bitcoin como um mecanismo de liberdade econômica. Apesar de algumas limitações, o livro cumpre sua função de desafiar o pensamento convencional e inspirar debates profundos sobre o futuro das finanças e da tecnologia. Recomendo a leitura, especialmente para aqueles que buscam entender o Bitcoin não apenas como uma moeda, mas como uma filosofia e uma revolução em andamento. Crítica ao livro Bitcoin Red Pill. Bitcoin Red Pill apresenta uma perspectiva instigante sobre o papel do Bitcoin no cenário financeiro global, mas, ao mesmo tempo, sofre de algumas falhas que prejudicam sua profundidade e objetividade. Pontos positivos. O autor faz um trabalho admirável ao abordar um tema complexo de forma acessível, utilizando uma narrativa cativante baseada na metáfora da pílula vermelha. Esse recurso não apenas captura a atenção do leitor, mas também reforça o conceito central do livro, a necessidade de repensar o sistema financeiro tradicional e adotar soluções mais descentralizadas e autônomas. Além disso, o livro se destaca ao conectar o surgimento do Bitcoin com eventos históricos, como a crise financeira de 2008, oferecendo um contexto que dá peso aos argumentos apresentados.
Outro ponto forte é a maneira como o autor explora o Bitcoin como algo além de uma moeda, em uma filosofia que promove liberdade econômica e soberania individual. Essa abordagem humaniza a tecnologia, tornando-a mais relevante no debate sobre mudanças sociais e econômicas. Pontos negativos. Por outro lado, Bitcoin Red Pill falha em oferecer uma análise equilibrada. O autor frequentemente apresenta o Bitcoin como uma solução quase utópica, ignorando questões fundamentais que poderiam enfraquecer seus argumentos. Entre elas estão a volatilidade da criptomoeda, os impactos ambientais causados pela mineração e os desafios regulatórios enfrentados em vários países. Ao não abordar esses pontos com a devida seriedade, o livro perde a oportunidade de oferecer uma visão mais completa e realista sobre o tema. Outro problema significativo é a falta de comparações com outras tecnologias ou criptomoedas. Embora o Bitcoin tenha sido pioneiro, o mercado de blockchain e criptomoedas evoluiu consideravelmente, com projetos que oferecem alternativas tecnológicas mais sustentáveis ou eficientes. Ignorar esses avanços pode dar ao leitor a impressão de que o Bitcoin é a única opção válida, o que não reflete a realidade atual do setor. Adicionalmente, a linguagem do autor às vezes adota um tom dogmático, o que pode afastar leitores que buscam uma abordagem mais imparcial. Em alguns momentos, a obra parece mais focada em evangelizar do que em educar, comprometendo sua credibilidade como uma fonte objetiva de informação. Conclusão. Embora Bitcoin Red Pill tenha méritos como uma introdução inspiradora ao universo do Bitcoin e suas implicações, a falta de equilíbrio crítico e a ausência de uma discussão mais ampla sobre o ecossistema blockchain limitam seu impacto. É um bom ponto de partida para aqueles que desejam explorar o tema, mas leitores mais experientes ou críticos podem encontrar análise simplista e unilateral. Recomendo o livro para iniciantes ou entusiastas que buscam uma visão otimista e motivacional sobre o Bitcoin, mas sugiro complementar a leitura com obras mais equilibradas que abordem também as limitações e os desafios dessa tecnologia.